Toda e qualquer relação de trabalho é, no fim das contas, governada por um conjunto de regras. A questão é, de onde vêm essas regras? Quem as cria? É sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar fundo nas chamadas fontes do direito do trabalho para desvendar esse mistério. Antes de mais nada, é bom lembrar que essa nossa conversa faz parte do projeto Café com CLT e tem como base os comentários do grande professor Cairo, lá no livro Curso de Direito Processual do Trabalho. E um detalhe super importante: o direito do trabalho é muito dinâmico, muda o tempo todo. Por isso, vale o aviso: todo o conteúdo aqui está atualizado até setembro de 2025, ok? Para não perder nenhuma novidade, a dica é seguir o projeto Café com CLT. Vamos lá, a pergunta central, a que vai guiar todo o nosso papo, é essa aí. Quando a gente pensa numa relação de emprego, quem é que de fato cria as regras do jogo? Será que é só o Estado, lá com o Congresso, o governo? Ou será que tem mais gente nessa história? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Certo, então vamos começar do começo. O que são fontes do direito? A melhor forma de pensar nisso é imaginar a nascente de um rio. A fonte é de onde a água brota, certo? No direito é a mesmíssima coisa. As fontes são a origem, a nascente das normas jurídicas. São elas que dão vida, que modificam e às vezes que até encerram a validade de uma regra. E aqui, a gente já precisa fazer uma primeira grande divisão. Existem dois tipos de fontes. De um lado, as fontes materiais. Pensa nelas como o porquê da lei. São os acontecimentos, sabe? Uma crise econômica, uma pressão social, uma nova tecnologia, tudo aquilo que inspira a criação de uma regra. Do outro lado, temos as fontes formais. Essas são o como a regra aparece no mundo. É a lei escrita, o texto da CLT, a cláusula de um contrato. É a norma já pronta, com a cara que a gente conhece. E é justamente aqui que o direito do trabalho tem uma característica muito, mas muito especial. Ele é o campo ideal para a gente entender a chamada teoria pluralista. O que essa teoria diz em bom português? Que o Estado não tem o monopólio da criação de regras. Outros grupos na sociedade também podem criar normas válidas. E pensem bem, no mundo do trabalho isso fica evidente, né? Sindicatos, empresas, todos eles criam regras. Essa ideia pluralista nos leva, então, a uma outra divisão bem importante. De um lado, as fontes estatais, que a gente chama também de heterônomas. Hétero vem de outro, ou seja, são regras impostas por um terceiro, alguém de fora da relação, o Estado. E do outro lado, as fontes profissionais, as autônomas. Auto significa próprio. São as regras criadas pelos próprios interessados, de dentro da relação, os trabalhadores e os empregadores. Ok, vamos olhar mais de perto o primeiro grupo então, as fontes estatais. Estamos falando aqui daquelas regras que nascem do poder do Estado, seja do legislativo, do executivo ou até mesmo do judiciário. E a variedade aqui é grande, viu? No topo de tudo a gente tem a nossa Constituição Federal, a Lei Maior, com o famoso artigo 7º listando os direitos dos trabalhadores. Logo abaixo vem as leis, né? A mais famosa de todas, claro, a nossa CLT. Mas não para por aí. Temos também as convenções da OIT, que são tratados internacionais. Temos os atos do Poder Executivo, como decretos, e as importantíssimas normas regulamentadoras, as NRs. E até o Judiciário entra na jogada, com a chamada sentença normativa, que é uma decisão que cria regras para toda uma categoria profissional. E já que mencionamos as convenções da OIT, vale a pena dar uma olhada em como elas passam a valer aqui no Brasil. O processo é bem sério. Primeiro, o Congresso Nacional precisa aprovar por meio de um decreto legislativo. Depois, o presidente da República promulga, ou seja, oficializa a validade dela no país. E o ponto mais importante é o status que ela ganha. Uma convenção da OIT tem força supralegal. O que isso quer dizer? Que ela está acima das leis comuns, como a CLT, mas abaixo da Constituição. É um lugar de destaque na nossa hierarquia de normas. Muito bem, agora vamos virar a chave. A gente vai sair da esfera do Estado e entrar no mundo das fontes profissionais. Aqui, a lógica é outra. O poder de criar regras sai lá de Brasília e vem para a mesa de negociação, para as mãos dos próprios envolvidos, trabalhadores e empresas. E como essas regras são criadas? Bom, a ferramenta mais forte aqui é a negociação coletiva. Dela podem nascer duas coisas. A convenção coletiva, que acontece quando o Sindicato dos Trabalhadores negocia com o Sindicato das Empresas. É sindicato contra sindicato. Já o acordo coletivo é quando o Sindicato dos Trabalhadores negocia direto com uma ou mais empresas específicas. Descendo um pouco o nível, a gente tem o regulamento de empresa, que são as regras que o próprio empregador cria. E claro, na base de tudo, o bom e velho contrato individual de trabalho.
Agora, atenção por um ponto que gerou muita discussão. Durante anos, a regra do jogo foi definida por essa súmula do TST, a súmula 277, na sua redação antiga. Ela dizia o seguinte: o que fosse combinado em uma convenção ou acordo coletivo grudava no contrato de trabalho do empregado e ficava lá para sempre. É o chamado princípio da ultraatividade. A norma tinha uma vida útil que ia além da sua própria vigência. Era como se ela virasse parte permanente do contrato. Só que veio uma reviravolta. E que reviravolta! Esse é o marco. Em uma decisão de enorme impacto na DPF 323, o Supremo Tribunal Federal, o STF, bateu o martelo e disse: essa súmula 277 é inconstitucional. Isso mudou completamente o cenário da validade das normas coletivas no Brasil. E qual foi o resultado prático disso? O fim da ultraatividade. A regra hoje é muito simples. Uma norma coletiva tem prazo de validade. Ela vale enquanto estiver vigente, o que pela lei é no máximo por 2 anos. Deu prazo, a norma morre. Ela não gruda mais no contrato de trabalho. Acabou a validade, acabou a regra. Simples assim. Mas olha o detalhe. Muito cuidado para não confundir isso com o regulamento de empresa. Aí a história é outra. Para os regulamentos, continua valendo a súmula 51 do TST. Ela protege o direito adquirido. Ou seja, se a empresa tem uma regra e resolve mudar para pior, essa mudança prejudicial só pode valer para os novos empregados, aqueles contratados depois da alteração. Quem já estava lá mantém o benefício. Beleza. A gente já viu que existem fontes estatais, fontes profissionais, um monte de regras vindo de tudo que é lado. A pergunta de $1 milhão é: como isso se organiza? Qual regra vale mais? E a resposta no direito do trabalho é surpreendente. Depende. A pirâmide de hierarquia aqui é, digamos, bem mais flexível. Em quase todas as outras áreas do direito, a gente aprende sobre aquela pirâmide clássica, né? A Constituição Federal lá no topo, intocável. Abaixo dela vem as leis, e lá na base os decretos, as portarias, uma estrutura bem rígida, onde quem está em cima sempre manda mais. Pois é, mas no direito do trabalho, essa pirâmide, ela balança, ela é móvel. O que manda aqui é o famoso princípio da norma mais favorável. O que isso significa? Que na hora de um conflito entre duas regras diferentes, a gente não vai olhar qual delas está mais para cima na pirâmide. A gente vai aplicar a que for melhor para o trabalhador. Ponto final. Se um acordo coletivo for mais vantajoso que a própria lei, é o acordo que vai valer. Só que, e aqui temos mais um porém fundamental, especialmente nos dias de hoje. A reforma trabalhista de 2017 mexeu com essa lógica. Ela criou uma exceção gigante a esse princípio. Para certos temas que estão listados na lei, o que for negociado em acordo ou convenção coletiva passa a valer mais do que a própria lei. É o famoso negociado sobre o legislado. E nesse caso, a regra negociada pode, sim, ser menos benéfica para o trabalhador. Tudo isso nos deixa com uma grande questão para o futuro, não é mesmo? Com o mundo do trabalho mudando tão rápido, para onde estamos indo? Qual fonte vai ganhar mais força? Será que o caminho é fortalecer a lei, garantindo uma proteção mínima para todos? Ou o futuro está mesmo na negociação, dando mais liberdade e autonomia para as partes definirem suas próprias regras? Fica aí a reflexão.